dizem que o destino de um líder é traçado pelo seu povo. Mas e se o destino de um dos maiores presidentes da África tivesse sido traçado por um sinal de rádio invisível e silencioso no meio da noite? Muita gente acredita que até hoje o que aconteceu naquela montanha em 1986 foi apenas uma fatalidade causada por tempestade e erros técnicos de pilotos cansados. Esta é a história que relatores oficiais tentaram vender ao mundo por décadas. Mas existe um fato desconfortável que nunca foi devidamente explicado. Por quê? Que um dos aviões mais modernos da época, pilotado por uma tripulação de elite, faria uma curva de 37 graus para o lado errado, diretamente em direção a uma cordilheira, ou seja, uma montanha, e que nenhuma alerta tivesse soado na cabine como forma de alerta. O que aconteceu nos últimos minutos do voo de Samora Machel não foi apenas uma queda, mas sim um enigma técnico que desafia a lógica da aviação. Porque o radar da África do Sul, que monitorava cada segundo daquele céu, não avisou que o avião estivesse fora da rota. E por que a primeira pessoa a chegar aos destroços não foi o médico, mas sim um soldado? E hoje nós vamos mergulhar nos arquivos que ficaram escondidos nas contradições do relatório russo e sul-africano, na dor de uma nação que ficou órfã em piscar de olho. Eu sou Marcelino Padeiro e este é o canal Afroconsciente. Fique comigo até ao fim, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a história que você ouve. E tudo que vais ouvir está baseado em fontes confiáveis listadas na descrição. Vamos aos fatos. Para entender o que aconteceu naquela noite de domingo, 19 de outubro, precisamos primeiro de entender quem era o Samora Machel e compreender por que ele era visto como uma pedra no sapato. Samora não era apenas presidente de Moçambique, ele era sim um símbolo de uma África que nunca aceitava masculino. Ele apoiava a soberania e a luta contra o regime de segregação racial na África do Sul, o chamado o Apartheid. Naquele ano de 1987, o clima na região de África do Sul era total e o Samora voltava em uma reunião na Zâmbia, onde os líderes africanos discutiam como pressionar o regime sul-africano. E Moçambique estava sob pressão, sofrendo ataques constantes, e o Samora tinha noção do perigo que ele corria, mas sim, ele tinha um compromisso com a liberdade. O avião era um Tupolev 134 de fabricação soviética. Era o topo da tecnologia russa para transporte de autoridade na época. A tripulação também era russa, altamente experiente, acostumado a voar em condições difíceis. Mas, enquanto cruzava o céu em direção ao Maputo, algo começou a acontecer nos instrumentos de navegação. Depois de entendermos exatamente quem era o Samora e o perigo que ele representava para o sistema da época, surge uma pergunta inevitável que não quer calar. O que realmente aconteceu dentro daquela cabine antes do impacto? É exatamente isso que vamos explorar agora. Imagina você é o piloto. Você está voando na escuridão, confiante que os sinais de rádio que o guia para as pistas do pouso em Maputo são reais. O céu completamente nublado, mas você conhece o caminho. Mas de repente, o seu equipamento indica que você deve virar para a direita. Claro, você obedece, acreditando que aquele sinal vem da torre de controle que monitora o avião. Só que esse sinal não vinha do Maputo. As investigações russas sugeriram que havia algo assustador: a existência de um rádio farol falso, um equipamento móvel colocado
estrategicamente para enganar o sistema de navegação do avião. Este sinal teria induzido os pilotos a acreditarem que já estavam sobre a zona plana de Maputo, enquanto na verdade estavam entrando em território sul-africano sobre as montanhas de Umbuzino. Os gravadores de voos da cabine mostravam que o piloto estava confuso. Um relatório dizia que até surgiu áudio onde eles não conseguiam ouvir o farol de Maputo. E o áudio dizia: não havia luz, dizia um piloto. Mas, mesmo assim, ele estava indeciso, porque o sinal de rádio insistia em dizer que ele estava no caminho certo. Infelizmente, o piloto seguiu a rota. Drasticamente, colidiu com as montanhas de Umbuzino. Se deu o impacto da morte do presidente Samora Machel. Mas isso não é só algo que deixa a narrativa mais estranha. O que mais estranho é o que aconteceu logo após a queda, o cenário de destroços e o silêncio da África do Sul. O avião chocou-se contra o solo às 21h20. O impacto foi devastador. Samora Machel e outros 30 pessoas morreram quase instantaneamente. Mas aqui entra um dos pontos mais polêmicos dessa toda a história. O governo sul-africano, que monitorava o voo através de radar militar altamente potente, demoraram horas para oficializar o ocorrido. Ou seja, demoraram para informar as autoridades de saúde que houve um acidente da aviação sobre o voo que tripulava o Samora Machel. Relatórios de sobreviventes, como um dos guardas costa de Samora, indicam que soldados sul-africanos chegaram ao local muito antes de qualquer ajuda médica. O que eles estavam fazendo lá? Essa pergunta surge. Segundo testemunho, eles não estavam preocupados em socorrer os feridos, mas sim em recolher documentos e pastas diplomáticas espalhadas no chão. E isso levanta uma suspeita. Se foi um acidente, por que a prioridade foi a espionagem e não a vida humana? O governo da apartheid, na época, apressou-se a tirar uma comissão de inquérito, a Comissão Margot, que concluiu rapidamente que a culpa foram dos pilotos russos por não terem seguido protocolo ou procedimentos de segurança. A versão oficial sul-africana parecia ter encerrado o assunto, mas a União Soviética nunca citaram estas conclusões. E essas disputas de conclusões nos leva para um outro bloco sobre a batalha de relatórios. De um lado, a África do Sul dizia erro humano, e do outro lado, os russos apresentavam cálculos matemáticos, comprovando que o avião foi desviado por um sinal externo. Segundo especialistas soviéticos, o ângulo que o avião fez é compatível ao sinal de rádio que operava na mesma frequência de Torre de Maputo. Anos mais tarde, com o fim do apartheid e a subida de Nelson Mandela ao poder, a Comissão de Verdade e Reconciliação abriu o caso e novos depoimentos surgiram. Agentes de inteligência arrependidos e ex-militares começaram a falar sobre uma operação secreta. Embora a comissão não tenha como ter provas definitivas para condenar indivíduos específicos, o relatório final admitiu que as circunstâncias eram altamente suspeitas e que, desde um atentado planejado pelo serviço secreto sul-africano, era muito plausível. Ou seja, a África do Sul era conivente no caso, porque tinha tecnologia, tinha motivo e controle da área, porque o Samora Machel estava prestes a assinar um acordo que isolaria ainda mais o regime racista. E para muitos historiadores africanos, a morte de Samora foi um grande golpe de um regime sul-africano que estava desesperado para se manter no poder. Depois de navegar por um mar de suspeitas, precisamos olhar para o que restou. Bem, o que a morte de Samora significa para nós?
e como a memória de Mbuzini ainda vive entre nós. Samora Machel dizia que a luta continua e sua morte não parou a liberdade da África Austral, mas moldou o seu curso. Ele era um homem que acreditava na educação, na saúde e na dignidade do povo africano. Quando olhamos para as montanhas do Mbuzini, hoje não vemos apenas local de uma tragédia. Vemos sim um movimento à resistência. O fato de ainda estarmos aqui a discutir se foi acidente ou não acidente, ou até atentado, e mostrar que a verdade tem uma força própria, ela não aceita ser encerrada, mesmo sob toneladas de relatórios oficiais. A história de Samora nos ensina que o preço da liberdade muitas vezes é própria vida, mas que a ideia de um líder íntegro são as provas de quedas de avião. É importante que nós, como africanos e descendentes, não deixemos que essa história sejam contadas apenas por quem estava do outro lado. Precisamos sim de ler os nossos atores, ouvir os nossos sobreviventes e questionar o que não foi entregue como verdade absoluta. Samora vive no espírito de cada um que busca a África mais justa e mais consciente. Para terminar, o que vimos hoje não foi apenas a crônica de um desastre aéreo. Vimos como a política, a tecnologia e o desejo da liberdade se chocam em uma montanha fria na fronteira entre Moçambique e a África do Sul. Se foi erro de pilotagem ou um sinal de rádio enganoso, as evidências apontam que Samora Machel incomodava demais. Que esta história não sirva de lição sobre a vigilância necessária para proteger os nossos líderes, os nossos sonhos. A história da África é rica, complexa e cheia de heróis que deram tudo por si. E se você acha que essa investigação importa, então se inscreve no canal, comente aqui embaixo. Você acredita na versão oficial ou na tese de atentado? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre, quando os leões não tiverem seu próprio historiador, as histórias de caça continuarão a glorificar o caçador. Você pode contar a sua história. Eu sou Marcelino Padeiro. A luta continua e a nossa consciência também. Até o próximo vídeo. Tchau.